Muitas pessoas pensam que os navios modernos não são afetados por todos os tipos de tempestades e ondas. Mas isso é verdade? E como os diferentes tipos de navios lidam com as tempestades em alto mar? Hoje vamos tentar descobrir juntos. Nesse episódio vou mostrar a vocês as mais raras imagens de navios que foram pegos nas mais poderosas tempestades do mar. É algo que você precisa ver. Vamos nessa! Navios e ondas. A princípio pode parecer que está sendo filmado de um navio sendo carregado pelas ondas direto para uma ilha. Mas não se preocupe, a estranha figura no horizonte é a proa de um cargueiro. É graças a essa silhueta escura que podemos entender o que está acontecendo no vídeo. Todo o resto atrás da janela se funde em uma massa branco acinzentada, da qual é difícil distinguir até mesmo o céu e a água. O bom é que, periodicamente, respingos voam pela lateral para nos lembrar que o mar ainda está lá embaixo. Essa filmagem foi feita por uma cama montada no convés do navio de carga. Nenhuma onda parece assustar um navio tão grande, mas o oceano sempre tem algo para surpreender os marinheiros. De longe, as ondas parecem pequenas, mas à medida que voam sobre a proa do navio, fica claro quão grande é a massa de água que atingiu o navio. Algumas ondas são tão fortes que chegam até as janelas de observação da cabine do capitão. Nessa gravação, vemos a operação de resgate que ocorreu na costa leste da Irlanda no outono de 2020. Um navio de carga que transportava carvão foi pego por uma tempestade. A energia a bordo havia acabado e o navio poderia ter batido nas pedras. As ondas tinham cerca de 6 metros de altura no local. Um helicóptero da guarda costeira e 3 botes foram enviados para socorrer o cargueiro, que foi atingido pela tempestade e perdeu velocidade. Equipes de salva-vidas prenderam cabos no navio, impedindo-o de colidir com as rochas até que um rebocador chegasse lá. A operação de resgate durou cerca de 12 horas, mas a embarcação acabou sendo resgatada e entregue em águas mais calmas. Nenhum membro da tripulação precisava de assistência. E nesse vídeo, o navio, apesar das muitas vigas e lajes de aço, parece bem pequeno em face dos elementos em fúria. Isso acontece em parte porque durante grandes tempestades, as ondas se tornam tão grandes que o navio parece despencar em um abismo antes de colidir com elas. No vídeo acontece várias vezes seguidas, mas isso não é o mais surpreendente. Se você olhar de perto, verá que às vezes a câmera balança caoticamente de um lado para o outro. Um homem segura ela nas mãos. Mas onde ele se amarrou para segurar a câmera e não rolar para lugar nenhum durante uma tempestade tão terrível? Uma tempestade no mar não é necessariamente acompanhada por nuvens de tempestade e céus negros como grafite. Às vezes, ondas gigantes podem atingir um navio mesmo sob um céu claro. Claro, alguns podem dizer. Se você comparar com os clipes anteriores, as ondas nessas fotos dificilmente podem ser consideradas enormes. No entanto, não subestime o poder da tempestade clara. Essas ondas não podem ser menos perigosas para os navios do que as ondas de muitos metros de altura que vimos antes. Em comparação com os clipes anteriores desse episódio, essa tempestade não se parece com uma tempestade com força de vendaval. Mas não tire conclusões precipitadas, as ondas distantes podem enganar. Em um segundo, um enorme jato de água passa pela lateral do navio. É de se esperar que todos os membros da equipe, assim como o cinegrafista, tenham ido direto para o abrigo e estejam observando o que está acontecendo das escotilhas. Os grandes navios de carga são alguns dos poucos tipos de navio que podem resistir a qualquer tempestade. Nesse vídeo, o capitão de um superpetroleiro de carga conduziu o navio através da tempestade. Os membros da tripulação estão filmando diretamente ao lado do navio, enquanto os ventos do furacão levantam altas cristas das ondas que quebram no navio. Parece que eles estão filmando da ponte de navegação, onde o navio está lançando com mais força. O superpetroleiro atravessa o coração da tempestade. O capitão entende que o tamanho do navio significa que a tripulação não corre perigo. Mas não é apenas uma questão de fazer o navio passar pela tempestade, é uma questão de mantê-lo manobrável durante a perigosa jornada, e isso é uma verdadeira arte. Aliás, no meio do vídeo descobre-se que o capitão assistente não está gravando por trás do vidro, mas direto do espaço aberto, próximo à ponte do capitão. Isso significa que para os padrões dos marinheiros a tempestade não é muito perigosa. Veremos algo realmente chocante? Sim. Todas as coisas mais interessantes esperam por você. Fique ligado para ver. Outra tempestade capturada pela câmera de bordo do cargueiro. Dessa vez, as ondas do mar são tão longas que bloqueiam a visibilidade do capitão, não por um segundo, mas por vários segundos quando eles passam pela armurada. É perigoso.
uma vez que uma tempestade no oceano deve ser observada de perto e constantemente. Esse é o primeiro vídeo desse episódio que mostra a tripulação permanecendo no convés, apesar do mau tempo. Mas por que eles não correm para se abrigar? O fato é que se a tempestade for mais forte do que o previsto anteriormente, alguns equipamentos do convés precisarão de ancoragem adicional. Em seguida, os marinheiros, liderados pelo imediato e pelo contramestre, são amarrados com cordas de segurança e saem para o convés, enquanto as ondas batem no navio. É difícil ficar no convés escorregadio. Eles têm que trabalhar nas brechas quando as ondas não atingem o navio. Enquanto isso, o capitão muda o curso para que as ondas tenham menos probabilidade de inundar o convés da proa. Esse vídeo é provavelmente um dos mais assustadores do episódio. Por causa do ângulo escolhido, parece que a parede de ondas no mar nunca vai acabar. E o navio está despencando rapidamente no abismo. É possível manobrar nessas condições? Na verdade, o navio está manobrando. Nós simplesmente não percebemos. Para superar essa área com segurança, os navios devem constantemente tentar manter a proa perpendicular às ondas. Se por acaso as ondas baterem lateralmente, nem todos os navios serão capazes de suportar tal golpe. Portanto, pequenos navios tentam esperar a tempestade passar nos portos, atrás dos quebra-mares. Mas se a ameaça não for evitada e o navio de passageiros enfrentar a tempestade no meio do oceano, o capitão não tem outra opção a não ser seguir em frente. E aqui está o líder indiscutível do episódio. Nesse vídeo podemos ver o que acontece quando um navio não consegue resistir a uma tempestade. O Luno, um navio cargueiro espanhol, foi forçado a derivar em uma tempestade e depois foi levado pelo vento e pela corrente para uma praia na costa da França. O navio de carga atingiu um quebra-mar que ia da costa para o mar, depois do qual foi dividido em duas partes pela pressão das ondas. A parte menor, a da proa, foi jogada na praia, enquanto a da popa encalhou na outra extremidade do quebra-mar. Todos os marinheiros a bordo foram resgatados e evacuados por helicópteros da guarda costeira francesa. Os helicópteros ergueram os homens um a um em guinchos especiais. Parece que essas ondas de tempestade que acabamos de ver são as maiores ondas possíveis. Isso é apenas parcialmente verdade, porque houve ondas maiores na história, e você está prestes a vê-las. Ondas traiçoeiras, também chamadas de ondas assassinas, ondas loucas e ondas extremas. Por muito tempo sua existência foi questionada, e os marinheiros que falavam de ondas de 30 metros de altura em tempo ensolarado não eram considerados pessoas muito saudáveis. Mas agora elas são conhecidas, e é possível encontrá-las tanto nos oceanos quanto nos mares. Os cientistas não podem determinar a natureza de tais ondas, mas acredita-se que essas ondas surjam como resultado da mistura de ondas menores sob a influência de correntes poderosas e ventos fortes em mar aberto. Prever a formação dessas ondas parece impossível. Elas aparecem virtualmente do nada e desaparecem sem deixar rastros, tornando-se muito difícil de estudar. Monte Santa Helena. Muitos dos interessados em geologia ouviram algo sobre a erupção do Monte Santa Helena, no noroeste dos Estados Unidos na primavera de 1980. Mas poucos sabem que essa erupção foi seguida por um enorme tsunami. No momento da erupção foi registrado um forte terremoto. Sua potência atingiu 5,1 na escala Richter. Em 10 segundos, como resultado dos tremores, a encosta norte da montanha literalmente deixou de existir. Foi o deslizamento de terra mais monstruoso. Vários quilômetros quadrados da encosta da montanha caíram a uma velocidade de 250 km por hora. E nas proximidades do Spirit Lake, um mega tsunami de 260 metros de altura emergiu. Barragem de Vajont. A barragem Vajont foi erguida no norte da Itália em 1961. Originalmente, a intenção era construir uma usina hidrelétrica que forneceria eletricidade para toda a região. A ideia da construção provocou inúmeros protestos públicos, pois a encosta do Monte Toc sempre foi instável e ocorreram frequentes deslizamentos de terra no passado, pois a rocha possuía uma camada de argila. Durante a construção da estrada para a barragem, surgiram as primeiras fissuras na encosta da montanha. Mas a construção continuou. Em 1963 aconteceu uma tragédia. Foi um deslizamento de terra consistindo em mais de 260 milhões de metros cúbicos de rocha. Essa massa criou uma onda de 250 metros de altura. A fonte poderosa passou pela borda da represa e entrou no vale, varrendo tudo em seu caminho. Em apenas alguns minutos, nenhum vestígio foi deixado de várias aldeias no vale abaixo da barragem.
tsunami no Alasca. Em 9 de julho de 1958, Bill Swanson e seu filho estavam pescando na Baía de Lituya, Alasca. Bill não sabia que naquele dia um terremoto ao longo de uma falha tectônica do Alasca faria 30 milhões de metros cúbicos de rocha mergulhar nas águas de Gilbert Inlet. O impacto da queda de rochas desencadeou um tsunami localizado que atingiu a costa sudoeste de Gilbert Inlet. A onda atingiu com tanta força que rolou inteiramente sobre uma estreita faixa de terra que separa Gilbert Inlet da parte principal da Baía de Lituya. Isso criou um mega tsunami gigante que subiu a encosta e atingiu as árvores de uma altura de 524 metros. Milhões de árvores foram arrancadas e varridas pela onda. Surpreendentemente, Bill e seu filho sobreviveram e até saíram ilesos. Isso é tudo, pessoal. Você já esteve no mar durante uma tempestade? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.